1 Samuel capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme a tudo o que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. 1 Samuel capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvia a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor
é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Razor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: Pecamos, pois deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Abedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei, que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades, que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. 1 Samuel capítulo 13. Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus.
Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmás. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar, cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmás.